Bom, boa tarde pessoal, eu sou o Wallace, faço Educação Física, estou no sexto semestre e eu, junto com o Pedro, a gente vai estar passando um plano de aula para vocês sobre esporte de invasão e esporte de combate. Estamos aqui para passar um pouco do que a gente vem aprendendo, um pouco daquilo que a gente no dia a dia está se formando para ser futuramente. Então, eu e o Pedro, a gente vai começar a falar algo sobre a aula que a gente fez para vocês. O título da aula é Esporte, Invasão e Esporte de Combate. Números de aula. Como estamos na pandemia, a gente poderia usar mais de uma aula, mas por enquanto a gente vai usar uma aula só. Etapas de ensino, ensino fundamental ciclo 2, certo? Série, no ano. Disciplina, como todos já sabem, Educação Física. Objetivo, competência e habilidade, esporte de invasão e esporte de combate. Vou começar falando um pouco do conteúdo, mas antes o Pedro vai se apresentar. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, né? Como o meu colega Wallace disse, a gente vai estar passando um plano de aula, né? Do nono ano, respectivo ao terceiro bimestre, né, da turma de vocês. A gente vai estar falando sobre esporte de invasão e esporte de combate. A gente vai estar explicando para vocês a diferença, né, entre os dois, as principais diferenças. E aqui é como se a gente fosse o professor de vocês mesmo, é como se a gente estivesse dando aula dentro da sala de aula. Então, o Wallace vai começar falando do conteúdo, né? E eu vou falar sobre a metodologia de trabalho posteriormente. Bom, pessoal, então vamos lá, vou começar a falar um pouco do conteúdo da matéria, certo? É uma matéria muito gostosa de ser praticada, certo? Muitas das vezes vocês jovens, vocês crianças, vocês até mesmo se despertam, não quer participar, mas é muito interessante participar de uma brincadeira dessa. Porque é uma brincadeira a qual desperta o interesse, a prática, o gosto pelo esporte. Mas esse esporte que nós vamos passar para você é um esporte que a escola tem a oferecer diariamente para você. Vou começar a falar um pouco do esporte de invasão. Esse esporte de invasão é um esporte que ele testa suas habilidades técnicas. Por quê? Esporte de invasão. Esporte de invasão é um esporte que você e seu grupo tem que formar táticas e técnicas para pegar, vamos supor, vou dar o exemplo do handball. Você e sua equipe tem que formar para passar a outra equipe para marcar o gol, certo? Então isso chama-se esporte de invasão. Você adquire habilidades e táticas, técnicas, para estar fazendo gol na equipe adversária. Então esses esportes igual futebol, handball, basquetebol, voleibol, são todos esportes de invasão, certo? Também o esporte de combate. Qual seria o esporte de combate? O esporte de combate seria aqueles esportes de luta, contato, que é o Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karatê, Judô, Capoeira, boxe, você entendeu? Krav Maga, que é defesa pessoal, é um esporte muito bem conhecido. É esporte de contato físico, que tem muito contato, você com o seu adversário. Até mesmo o futebol, por ter bastante contato, o basquetebol por ter bastante contato, o handball, que são esportes que geralmente há lesões e que tem um contato, entendeu? Então o conteúdo é sobre isso. Você vai adquirir experiências sobre esportes de invasão e esporte de combate. O conteúdo é isso. Bom, agora eu vou falar sobre a metodologia, né? A metodologia de trabalho, pessoal, é basicamente como a gente vai trabalhar com vocês, né, durante as aulas. Todo passo a passo. Como o tema da nossa aula é esporte de combate e esporte de invasão, a gente sempre vai ter que passar a teoria, que é aquela parte que vocês não gostam muito, né? Que a gente tem que ficar dentro da sala de aula, que vocês provavelmente, principalmente os meninos, já vão estar querendo sair da sala para jogar aquele futsal na quadra. Na nossa época também era assim, então... De lei, né? Então a gente não julga, mas
Hoje em dia, como futuros professores de educação física, a gente sabe que a teoria é importante, porque a teoria é conhecimento também, né? E o que acontece? Falando da teoria, a teoria a gente vai passar em sala de aula para vocês. A diferença, né, dos dois esportes, né? As regras. A gente vai falar muito sobre regras de futsal, handball, vai explicar o porquê esse é um esporte de invasão, né? Que no caso é porque você tem que, com uma bola, você tem que invadir o campo do adversário para fazer uma pontuação. Por exemplo, no basquete você tem que pegar a bola, você tem que invadir o campo do adversário, fazer a cesta, né, que é uma pontuação. Handball, invadir o campo do adversário, né, com a bola na mão ali. Futsal a mesma coisa, vocês sabem bem. E o esporte de combate, né, que são dois combatentes, que a gente fala, né, duas pessoas vão se combater, que, assim, é um esporte, assim, bem conhecido por vocês. Por exemplo, o UFC é um esporte de combate. Capoeira, que é de origem brasileira, né? É um esporte de combate, que o professor de educação física, às vezes, ele não sabe certinho, assim, como funciona 100%. Eu, por exemplo, não sei lutar capoeira, mas a gente sabe a teoria, a gente vai tentar passar na prática para vocês. E o mais importante não é sair da aula de educação física lutando capoeira, lutando UFC. A gente não é professor de luta, a gente é professor de educação física. Então o importante é vocês saírem da aula com aquele conhecimento, né? Sobre a diferença, sobre toda a parte teórica bem estruturada, né? E, bom, a gente vai passar toda essa parte teórica para vocês. Posteriormente a gente vai para a prática. Aí, na prática, né, a gente vai usar materiais como bola, que a escola vai disponibilizar, colchonetes, né, que são aqueles colchãozinhos que você põe no chão. Se a escola tiver um tatame para disponibilizar, melhor ainda, né? E todo o conhecimento da parte teórica que vocês aprenderam, até do começo até o fim da parte teórica do assunto, a gente vai tentar passar na prática para vocês. E é nesse momento que a gente vai, por exemplo, numa aula prática de handball, explicar posicionamento dos atletas, né? Que é mais a parte tática. A gente vai ensinar fundamentos, que é a parte técnica, né, de condução de bola, de finalização. Futsal a mesma coisa, 4 contra 4 na linha. Às vezes você está jogando na educação física lá, né, e coloca 5 pessoas cada time. Tá errado, né, pessoal? Porque não são 5 que jogam, né? Então por isso que é importante a gente saber da parte teórica antes de fazer a prática, né? E bom, é isso, né? Não pode esquecer também a parte respiratória, né? Porque muitas das vezes as pessoas, né, os jovens, hoje acham que eu sei jogar. Beleza, tem uma habilidade, tudo, sabe bater na bola, sabe arremessar uma bola, tudo. Porém, a parte respiratória não sabe fazer corretamente. É onde acaba lesões. Então, geralmente no esporte que tem que ter muita agilidade, muita habilidade, que tem que ter muito esforço, igual o futsal. Não sei se todos sabem, mas o futsal é considerado um dos esportes que tem que ter mais fôlego para correr, né? Por quê? Porque na quadra de futsal você não fica parado. Do mesmo jeito que você está aqui, daqui a pouco você já está lá na frente. Então é assim vice-versa. E é assim com o handball. Como que você vai fazer a prática do handball se você não sabe respirar adequadamente? Então a parte teórica de toda a matéria de educação física tem que ser feita corretamente. Por isso que hoje os professores às vezes pegam no pé, aí vocês acham que o professor é chato, mas eu quero ir para a quadra, eu quero fazer isso. Porém, antes de ir para a quadra, tudo tem que ter uma teoria para você chegar na quadra e exercer as funções corretas. Que nem, vamos supor, nós chegar a passar para vocês, alunos, a gente vai passar para vocês um plano de aula de handball, mas primeiro vocês têm que saber a regra do handball. E quais seriam as regras do futebol? Se hoje nós formos perguntar para vocês, vocês sabem no mínimo 4 regras do handball? Então, antes da prática, devemos saber a parte teórica de todo o conteúdo daquilo que a gente vai participar. Exatamente, até porque o aluno ele acha que ele sabe tudo, essa que é a verdade. Eu e ele já foi aluno e a gente sabe do que a gente está falando. Então, você vai passar uma aula de handball para rapaziada, eu sei jogar. Não sabe. Pega a bola com a mão, sai correndo, não pinga a bola no chão, não toca a bola, não faz uma parte de
de trabalho tático ali, de defesa, tudo errado, todo mundo espalhado pela quadra. Não é assim que funciona. A parte do basquete, existem regras, você não pode ficar mais de 24 segundos com a bola na mão, por exemplo. Aí você coloca os alunos para jogar o basquete na escola e o professor não explica a parte teórica antes, o time vai ficar com a bola 1 minuto na mão. Tá errado, tá? Então por isso que tem que seguir as regras. Como ele falou da parte respiratória, a parte respiratória ela vai englobar toda a parte física, na verdade, né? Quando a gente fala de um geral, a gente tem que falar da parte física. E não é só a parte respiratória, você precisa também ter a parte muscular muito bem desenvolvida. O cara ele pode ser bem condicionado, ele corre muito, mas ele não tem força muscular, ele já está perdendo. Ou vice-versa. No meu caso, eu tenho bastante força muscular, mas quando eu vou jogar futsal, 5 minutos eu tô com a língua de fora, né? Então eu precisaria, né, fazer uma preparação para me jogar futsal, que seria toda a parte respiratória, física, porque não adianta ter só força ou ter só a habilidade. Por exemplo, você pega uns meninos aí de 14, 15 anos de idade, que treina desde os 8, 9, 10 anos de idade, né? Nas escolinhas de futebol que tem, o moleque é habilidoso, ele dribla muito. Só que aí, esse menino você coloca ele para jogar contra um time que é bem condicionado fisicamente, o time que é bem condicionado fisicamente e que é bem instruído taticamente vai engolir esse time desse menino, porque não é só a habilidade que ganha jogo, né? E é por isso que a gente precisa de toda uma preparação. A preparação ela envolve 3 passos: tática, técnica e física, né? Então não adianta você só ser técnico se você não tem tática e você não tem a parte física. Não adianta você correr muito se você não tem a parte técnica de fundamentos, passe, chute, porque futsal, futebol, não é só correria, né? E é o que a gente vê muito hoje, né? Até mesmo assistindo o jogo de futebol profissional, muito jogador que né, corre pedale nada, que a turma fala, que é errado, e você vê muitos jogadores técnicos, né? Por exemplo, Paulo Henrique Ganso, um jogadoraço tecnicamente, mas não aguenta correr 20 minutos, não tem a parte física, né? Então, por isso que você tem que trabalhar essas 3 coisas, né? Todo esporte, quando você vai praticar ele em alto nível, antes você tem que fazer uma preparação. Eu falo, no meu caso, a musculação. Não é você chegar só na academia e levantar peso, você tem que se preparar fisicamente antes, você tem que se condicionar muito bem, você tem que aprender a treinar, aprender a ter uma técnica ali na hora do levantamento de peso, né? E todo esporte é assim, você não vai chegar numa aula de natação, pular na piscina e achar que você é o Michael Phelps, né? Você tem que se condicionar antes, você tem que, né, ter um professor ali para te ensinar toda a parte técnica do nado, aprender, né? a nadar, na verdade, né? Aprender a nadar antes de ter assim, uma parte de alta performance. Primeiro você tem que aprender para depois pensar em performance, né? E nesses esportes, na verdade em todos os esportes são assim. Por exemplo, o jogador de xadrez. Tudo bem, a parte física dele não vai importar tanto, mas você não vai sentar num tabuleiro de xadrez e vai sair jogando. Se você pegar alguém que sabe jogar, você vai ser atropelado, né? Por isso que você precisa de um professor ali para te ensinar toda a parte técnica, começando pelo movimento das peças, depois passando para uma parte tática das peças, né, de jogadas e tudo. Então a gente não pode entrar de cabeça, né? Assim, de uma vez, senão não consegue, né? Não vai conseguir pegar uma pessoa que é bem instruída, bem condicionada, né? E vai se frustrar também, né? Vai se frustrar. Pegou uma pessoa que ali está bem preparada para fazer determinado esporte, por exemplo, toda sala tem o cara que é o fortão da sala, né? O valentão. Vamos falar o português, claro, o valentão, o fortão. No caso de vocês é nono ano. Tem o fortão da sala aí. Se o fortão da sala pegar um menino do 8º ano que sabe lutar, ele toma uma surra, porque o menino é bem preparado. Você entendeu? Treina para isso, né? Então, tudo se resume a treino, teoria, antes de toda a prática, né? Questão de regras, questão de posicionamento ali, né? E, por exemplo, os esportes de combate, né?
O esporte de combate, principalmente, você precisa ter um condicionamento físico, uma preparação técnica muito grande. Mostra. Porque você pega um pessoal que luta em alto nível aí. Quem não conhece Conor McGregor? O cara é um mestre, né? Do UFC. E ele é um cara, assim, que na minha opinião, ele é o cara mais tecnicamente preparado dos lutadores de hoje em dia. Mas ele lutou contra o Nate Diaz, que é muito melhor preparado fisicamente do que ele perdeu a luta. Porque ele batia, o Nate Diaz aguentava a pancada. Nate Diaz batia nele, ele não estava preparado para aquilo, né? Então, não basta ser o melhor, a gente tem que se preparar em tudo. E é aí que o professor de educação física ele vai entrar, para ensinar a parte técnica, antes de tudo, né? A parte teórica, depois a técnica, física, tática. É óbvio que muitas vezes a gente não tem todos os materiais disponíveis na escola, né? Curso, né? Não tem os recursos, não tem o tempo necessário para ensinar tudo que a gente tem que passar para vocês, mas a gente vai tentando, assim, pelo menos instruir, né? Porque quando aquele aluno ele sai da escola, ele sabe do que, por exemplo, ele quer ser um jogador e ele está tendo aula ali, ele sabe do que ele vai precisar, ele sabe que não é só sair dali e jogar futebol, entendeu? Então, essa é a nossa função, instruir o aluno, né? Ensinar, né? Sempre passar o melhor, o conhecimento, porque nunca é demais saber, nunca é demais aprender, você entendeu? Então, assim como o Pedro estava falando de luta, essas coisas, presta bem atenção, a gente não está falando que vocês têm que sair brigando, não. Pelo contrário, a gente está expondo algo que na realidade é verdade. Não cabe você achar que você que você pode, eu sou. Não. Além de você, pode ter pessoas que estão melhores preparados, certo? Melhores preparados que você. Mas não que você não esteja. Basta você querer e correr atrás daquilo que você quer. Se hoje eu e o Pedro nós fosse perguntar para vocês o que vocês queriam ser, então vocês iriam responder. Mas então, você vai responder, mas futuramente você vai querer ser isso que você está querendo ser hoje? Porque não basta sonhar, tem que correr atrás daquilo que você quer. Você entendeu? Assim como muitos astros do futebol, muitos astros da luta, que começou assim como vocês, assim como nós, aprendendo a parte teórica, para futuramente ser o que é hoje. Você entendeu? Então a nossa aula é isso. Creio que nós tenha passado algo para vocês entender. Você entendeu? Bom, o que eu tenho para falar é isso. Mais alguma coisa? Não. É só isso mesmo. Então, pessoal, muito obrigado e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Boa sorte e boas aulas.